Você liga, quando você prescreve uma diálise contínua, quando você está diante de um paciente que vai entrar em diálise contínua na UTI, o que que você acha que você está fazendo, né? O que que você espera? Quando a gente pergunta isso para um médico, seja ele intensivista, um médico especialista no corredor da UTI, o que que você acha que ele vai responder na maior parte das vezes, né? Qual que é a resposta convencional? Já trouxe aqui o que, o que eu acho que grande parte dos nossos médicos vão responder, que é eu estou dialisando, né? Eu estou controlando ureia, eu estou controlando creatinina, eu estou manejando potássio, eu estou corrigindo distúrbios hidroeletrolíticos, né? E o que eu quero propor para vocês é que essa resposta hoje ela está incompleta, porque o que a gente entende sobre lesão renal aguda, ela mudou muito nos últimos 10 anos. E esse novo entendimento muda também o que a gente espera da terapia proposta, né? Então, a gente muda, a gente tem que sair do polo dessa resposta, do que eu estou dialisando, eu estou controlando escórias, para a resposta que seria mais correta agora, que é eu estou dando suporte sistêmico ao paciente, né? E os próximos slides são sobre por que que essa diferença de resposta importa. Porque dá o suporte, né? Eu não estou só dialisando, eu estou suportando, eu tô permitindo que esse paciente é, eu- é, fique bem na UTI em todos os sentidos, né? E aí, eu vou começar com essa discussão conceitual de que a ira deixa de ser um evento agudo e passa a ser uma ira, uma síndrome dinâmica, uma síndrome heterogênea, né? Hoje, a gente tende a lesão renal aguda de uma forma dinâmica, de uma forma sistêmica, de uma forma heterogênea. E por que isso, né? Primeiro, porque a definição que a gente usa no nosso dia a dia é uma definição funcional. A gente utiliza ureia a gente utiliza creatinina e diurese para classificar, para fazer diagnóstico de IRA e classificar. Isso é uma definição funcional. Creatinina e diurese, eles são consequências tardias, né? Dois pacientes, por exemplo, com Cadigo 2 na UTI, eles têm uma fisiopatologia completamente diferente. Um paciente pode ter uma disfunção renal aguda por conta de uma hipovolemia, que pode ser facilmente corrigida, enquanto o outro paciente pode ter uma necrose tubular aguda com uma disfunção mitocondrial instalada. Mas o marcador vai ser o mesmo, vai ser creatinina e vai ser diurese. Então, esse marcador, ele não vai distinguir o meu paciente. E na hora que eu penso terapia, isso é determinante. Eu preciso entender fisiopatologia para entender o que o meu paciente precisa, né? E o segundo conceito, e que vem muito com esse cadigo que foi publicado esse ano, né, o draft do cadigo de IRA, que a ira agora, ela não é mais só, ela é vista como um evento isolado. A ira é um contínuo, onde eu falo ira, quando eu tenho uma alteração de função renal de 48 horas a 7 dias, e de 7 dias a 90 dias eu passo a chamar isso de uma doença renal aguda, que depois de 90 dias vai ser o que a gente chama de doença renal crônica. E meu paciente, ele pode passear dentre essas diversas classificações de ira, ir e voltar. E a recuperação aparente da função renal desse paciente não significa ausência de dano, né? Néfrons perdidos, eles não voltam, e o paciente vai carregar um risco aumentado em vários aspectos ao longo da vida por conta de um insulto agudo. Tá? E o terceiro ponto é a heterogeneidade biológica. O mesmo pacientes com o mesmo critério de IRA de Cadigo 2, por exemplo, em estudos têm mortalidade que variam de 5 a 40%. E por que que é isso? Isso é uma variabilidade aleatória dos estudos? Não, isso é um marcador de heterogeneidade biológica. E é por isso que os estudos randomizados em IRA, eles falham em conseguir achar um benefício, né? Porque a gente está colocando dentro do mesmo estudo, dentro de um mesmo critério, pacientes com fisiopatologias de IRA completamente diferentes, né? E aí eu gosto muito dessa frase que ela fala assim, a creatinina, ela chega tarde e ela chega genérica.
Então, o marcador que a gente tem para fazer diagnóstico de IRA, ele é tardio e ele é genérico. Ele é tardio porque o dano, ele já aconteceu na hora que a creatinina altera. E genérica porque ele não vai distinguir os mecanismos fisiopatológicos, né? E aí, tem essa linha do tempo para a gente tentar entender um pouco por que isso acontece, né? Então, a gente tem um insulto inicial, por exemplo, um paciente séptico, um paciente com isquemia, um paciente que vai usar droga nefrotóxica e vai evoluir com dano estrutural, então com uma lesão tubular, né? Nesse momento, a gente já tem biomarcadores positivos, mas o marcador funcional, que é a creatinina, está normal. Só depois de horas a dias eu vou ter uma elevação de creatinina ou queda de diurese, que vai ser um marcador da perda funcional e que vai permitir fazer o diagnóstico de IRA. Olha como a gente já está atrasado, né? O insulto já aconteceu lá atrás, a lesão já está instalada. Eu já tenho uma IRA subclínica, onde eu tenho dano sem disfunção funcional, né? Então, sem alteração da creatinina e da ureia, né? E como é que eu posso, o que que eu poderia utilizar para tentar antever fazer um diagnóstico mais precoce dessa ira? O que que a gente consegue vislumbrar na nefrologia hoje, né? A gente tem alguns biomarcadores de lesão que estão disponíveis para uso, por exemplo, o TIMP2 de FBP7, que são dois marcadores de lesão de estresse tubular. Eles comercialmente são conhecidos como nefrocheck, e que eles predizem um risco de ira estadio 2 ou 3 em 12 horas. A gente tem o NGAL, que tem um pico de 4 a 6 horas após a lesão tubular, para mostrar que o nosso paciente está em risco de desenvolver ira, de desenvolver doença renal aguda. A gente tem o CCL14, que prediz o risco de ira persistente. E a gente tem um novo marcador funcional, que é o PENKID, que é um marcador que está sendo avaliado em pacientes com ira relacionada à sepse, que é um marcador funcional, mas um marcador mais precoce, que é a creatinina. Então, a gente precisa olhar esse cenário para tentar encontrar uma maneira de identificar precocemente os pacientes que vão evoluir mal. E talvez na hora que eu consiga identificar precocemente esse paciente, eu consiga instituir uma terapia mais precoce e mudar a evolução desse paciente. E esse gráfico aqui, que é um gráfico publicado pelo Kellum em 2021, junta um pouco tudo do que eu falei. O que que ele mostra? Se vocês verem ele mostra o ritmo de filtração glomerular em função do tempo depois de um insulto agudo. E aí a gente tem três janelas da evolução do paciente que eu falei: a IRA, a doença renal aguda e a doença renal crônica. Se a gente pegar, por exemplo, o paciente que fez. Vocês conseguem ver meu pointer aqui quando eu mexo o mouse? Sim, ele Sim, aparece. aparece bem. Se eu pegar, por exemplo, um paciente que fez uma IRA Cadigo 2 e ele tem uma melhora da creatinina, mas ele não volta ao basal dele, ele vai sair da UTI com uma creatinina tecnicamente normal. Ele vai ser visto como um paciente que recuperou a função renal. Mas biologicamente, esse paciente ele teve perda de massa renal. Ele teve uma perda funcional. E aí, o que que isso muda na nossa prática na UTI, né? Primeiro, que entender que esse paciente, ele passa por diversos estágios da lesão renal aguda, que começam muito antes da gente fazer o diagnóstico, ele muda, ele dimensiona o problema. Ele mostra que a gente não está lidando com um evento agudo que termina na alta. A gente está lidando com uma doença que tem diversas fases. E o que a gente faz na janela aguda, o que a gente faz no momento que esse paciente está lá na UTI, vai determinar o que acontece dali para frente, né? Segundo, ele vai definir que esse paciente, quem precisa de segmento, né? O paciente que tem uma ira na UTI, ele precisa ser seguido, ele é de responsabilidade do nefrologista. A nossa responsabilidade, ele não termina quando o paciente recebe alta, né? E o terceiro ponto é que ele calibra a expectativa.
né? Entender que esse paciente que teve uma IRA, ele tem um xizinho marcado ali para sempre. Esse paciente precisa ser acompanhado, porque vários estudos mostram que esse paciente tem um maior risco de mortalidade ao longo do tempo depois da alta da UTI, né? Então, esse gráfico ele serve para a gente estar atento, para agir precocemente, para cuidar bem desse paciente, para olhar esse paciente com calma, para seguir esse paciente a longo prazo, porque esse paciente tem um risco aumentado de morbidade e mortalidade ao longo da UTI. Mas o que determina como esse paciente vai evoluir, né? Eu falei lá no comecinho sobre heterogeneidade biológica, e é isso que vai determinar como o nosso paciente se comporta. E essa também é uma das razões pelo qual os estudos em IRA eles são negativos, porque cada paciente vai reagir de uma maneira, de uma maneira diferente a um insulto, né? Então eu trouxe, já que estamos numa plateia de intensivistas, eu trouxe esse estudo publicado pelo Seymour em 2019 no JAMA, que ele fez a seguinte pergunta: será que quando o meu paciente séptico entra no hospital, existe alguma variável que permite que eu identifique como esse paciente vai evoluir e como ele vai responder as terapêuticas instituídas? Então, o que que ele fez? Ele pegou diversos bancos de dados, somando mais de 60 mil pacientes, e ele, através de um modelo de machine learning, ele conseguiu identificar 29 variáveis clínicas que, agrupadas, permitiam determinar como esse paciente ia evoluir. E ele conseguiu criar ajuntar esses pacientes em quatro fenótipos de sepse, né? Quatro maneiras que a gente pode esperar que esse nosso paciente evolua. Então, o fenótipo alfa, que ele chamou, era 33%, a maioria dos casos, eram pacientes com menor disfunção orgânica. Deixa eu fechar aqui. Ixi. Com menor disfunção orgânica, pouca necessidade de vasopressor e com uma mortalidade em torno de 5% em 28 dias. O fenótipo beta, que eram 27% dos casos, eram pacientes mais idosos e mais policomórbidos e que tinham uma mortalidade em torno de 13% durante a internação. O fenótipo gama, que tinha 27% dos casos, eram pacientes com perfil maior de inflamação e disfunção pulmonar, com 24% de mortalidade, e o fenótipo gama, que tinham 13% dos casos e eram pacientes que tinham até 40% de mortalidade, que é aquele paciente que você já sabe que vai evoluir mal quando você entra na UTI, né? E aí, saindo olhando isso, olhando esses fenótipos, a pergunta que fica é: será que faz sentido, eu sabendo que esses pacientes evoluem diferente, eu dar o mesmo tratamento para esses pacientes? Será que eu indicar diálise baseado em creatinina para o paciente alfa e para o paciente ômega faz o mesmo sentido, né? Então, eu acho que essa é a grande pergunta e também a grande resposta do por que os pacientes, por que os estudos são negativos quando a gente fala sobre intervenção, né? Quando a gente fala sobre time. É quando a gente precisa entender que no mesmo balaio lá estão vários pacientes com fenótipos diferentes. Então, não adianta a gente tentar pôr todo mundo junto e tratar todo mundo da mesma maneira, esperando resultados diferentes, né? E aí, especificando um pouco mais, né? Olhando, pegando esse gancho, para mostrar o caso mais relevante da UTI, que é ir associada à sepse, né? É, o que eu quero mostrar é que, ó, quando a gente está olhando o paciente com IRA na UTI, 45 a 70% desses pacientes têm IRA associada à sepse. E como é que a gente define a IRA associada à sepse? A IRA associada à sepse é quando tem um paciente que tem uma infecção confirmada ou presumida em um SOFA maior ou igual a 2.
E aí a gente tem uma IRA, pelos critérios de Cadiga, que ocorre nos primeiros 7 dias do diagnóstico de sepse. A gente divide esses pacientes em IRA precoce e IRA tardia. A ira precoce é aquela ira onde a gente tem mecanismos eh, diretos relacionados à sepse induzida, a sepse induzindo a ira. E quando a gente olha o paciente com ira tardia, esse paciente tem um pior prognóstico. Por quê? Não porque a sepse desse paciente seja pior, mas porque ele tem insultos sobrepostos. Então, e ele falhou em recuperar, o mecanismo dele reparatório falhou. E o que que determina quem são esses pacientes? Quem que determina quem vai evoluir com uma ira na sepse e quem vai evoluir mal desses pacientes? A gente vai olhar os fatores de risco de cada paciente. A gente vai tentar olhar aqueles fatores, aqueles fatores iniciais do paciente para tentar entender que esse paciente vai evoluir pior, que é o paciente chocado, é o paciente que usa vasopressor, é o paciente que está em ventilação mecânica, é o paciente que tem uma bacteremia por gram negativo. Tudo isso vai determinar como um paciente vai evoluir, né? O que que muda na prática clínica, né? Eu preciso olhar esse paciente lá no comecinho para tentar entender por que que ele vai evoluir pior e para tentar agir de forma mais precoce, né? E aqui a gente vai juntar o conceito de fenótipo com o conceito de endótipo é, do publicado pelo Zarbuk em 2023, né? E o exemplo aqui é que a ira relacionada à sepse, ela não é só a hipoperfusão, né? Eles têm múltiplos endótipos. Então, o que é o endótipo do nosso paciente, né? Então, eu tenho um paciente, por exemplo, o paciente que desenvolve sepse, esse paciente vai liberar pumps. O que que são pumps? São moléculas ligadas ao patógenos e dumps são moléculas do self que vão estimular o sistema imune e, com isso, junto com a suscetibilidade do paciente, eles vão levar a múltiplos mecanismos fisiopatológicos que vão formar os endótipos. E os endótipos, por sua vez, vão levar a danos que vão mostrar o fenótipo desse paciente, como a gente viu que o Seymour publicou lá em 2019. Como é que o paciente vai reagir? E aí, no mesmo paciente, vai coexistir inflamação sistêmica, disfunção microcirculatória, reprogramação metabólica tubular, disfunção mitocondrial, disfunção do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e isso faz com que a gente volte lá atrás, quando a gente pensava que a ira relacionada à sepse, a gente dava volume porque tinha um hipofluxo renal, e a gente entende hoje que a menor parte dos pacientes vão ter hipofluxo renal. Grande parte dos pacientes vão ter uma série desses mecanismos fisiopatológicos envolvidos e dar volume para esses pacientes pode ser negativo. Então, a gente precisa olhar esses pacientes e entender que a gente está diante de diversos mecanismos fisiopatológicos. E aí eu quero voltar para a ira como um evento sistêmico e mostrar que a ira ela vai levar a uma série de mecanismos de liberação de toxinas urêmicas, citocinas pró-inflamatórias, DAMPs, estresse oxidativo, disfunção endotelial, distúrbios eletrolíticos e ácidos básicos, ativação neurohormonal. Isso vai fazer com que eu tenha uma repercussão no organismo inteiro. Então, eu vou ter ali. Vou ter pacientes que vão ter manifestações do sistema nervoso central, como encefalopatia urêmica. Eu vou ter o paciente eh, que vai ter o risco aumentado de demência depois da alta da UTI, um aumento do risco de AVC. Eu vou ter no paciente alterações em relação ao coração, com insuficiência cardíaca congestiva, arritmia, maior risco de infarto nos próximos 5 anos depois de um evento de ira. Eu vou ter
alterações pulmonares, que eu vou falar um pouco melhor no próximo slide, alterações hepáticas e metabólicas, alterações de flora, de microbiota intestinal, acúmulo de toxinas urêmicas, alterações do sistema imune. Isso tudo para mostrar para vocês que o rim, quando ele é lesado, ele não fica ali quietinho, né? Eu não tô, ele não está isolado, né? Ele faz parte de um organismo e pela liberação de toda essa cascata na microcirculação, eu vou levar à lesão de outros órgãos, né? Como eu sei que tem uma plateia de pneumologistas aqui, falando em crosstalk, eu não podia deixar de falar do crosstalk em coração, rim e pulmão, né? E eu acho isso muito interessante, porque quando a gente pensa em pulmão e IRA, a gente pensa muito em edema pulmonar nesse paciente, o edema pulmonar hidrostático, que é o que a gente está acostumado a tratar, né? Então, a gente tem uma sobrecarga de volume que geralmente a gente controla com diurético ou com ultrafiltração, né? Mas existe um outro tipo de edema que a gente não está acostumado a olhar, que é o edema não hidrostático, que é um edema inflamatório, que é mediado por toxinas urêmicas, citocinas. Então, a gente vai ter liberação de interleucina 6, a gente vai ter a liberação de TNF-alfa, de DAMPs, ativando o Toll-like receptor 4 no pulmão, que vai levar a uma infiltração de neutrófilos, de linfócitos T, de macrófagos. Vou ter uma downregulation da aquaporina 5, que é o canal de aquaporina do pneumócito tipo 1, a alteração da expressão dos canais de sódio, e mostrando que esse edema ele não tem a ver com pressão, né? Que a furosemida, que mais furosemida não vai resolver o meu problema. Eu preciso tentar clarear esse tanto de citocinas inflamatórias para diminuir esse dano pulmonar, né? E aqui na figura da direita, que eu não podia deixar de falar, trabalhando no hospital cardiológico, que é o eixo rim-coração, né? Que é a síndrome cardiorrenal tipo 3, que quando a gente tem uma alteração aguda dos rins, levando a uma alteração aguda do coração, seja por diminuição do ritmo de filtração glomerular, que vai levar à retenção de sódio e água, levando a precarga. A gente vai ter distúrbios hidroeletrolíticos com arritmia e diminuição da contratilidade miocárdica, acúmulo de toxinas urêmicas, alteração de resposta imune, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, também diminuindo contratilidade miocárdica, aumentando pós-carga, aumentando frequência cardíaca e demanda de oxigênio. E isso, a longo prazo, aumenta o risco do paciente que teve um evento de IRA a ter infarto e insuficiência cardíaca nos próximos anos depois de um evento agudo, né? Então, esses dois exemplos para mostrar para a gente que o rim, que a injúria renal aguda, ela vai ter um efeito à distância, né? E quando a gente pega outros órgãos, como o cérebro, a gente tem um risco aumentado de demência em sobreviventes, a gente tem alterações metabólicas por conta do fígado e tem uma imunossupressão paradoxal quando a gente pensa em sistema imune. Bom, e agora que a gente já entendeu que a ira não é um evento agudo e restrito ao rim, e que ele tem uma interface com vários outros órgãos, a gente precisa entender, parar de pensar na diálise só para controlar a ureia, creatinina e volume. A gente precisa pensar a máquina de CRRT como uma plataforma de suporte multiorgânico, né? E para isso a gente precisa tentar entender quando é que o rim, quando a nossa capacidade funcional é, deixa a desejar em relação à demanda do nosso organismo, né? Então, a pergunta em relação à indicação de diálise, ela muda de quando dialisar, né, para qual é o nosso objetivo quando a gente dialisa, né? Então, por que que os estudos de timing deram errado, né? Quando a gente pegou ele lá em 2016, que teve um benefício pequeno, quando a gente pega o AKIK, o IDEAL ICU e o START AKI, que foram estudos negativos, quando a gente comparou time precoce versus tardio, né?
Por que que esses estudos eles foram negativos? Talvez porque o marcador que a gente usou para determinar a time de diálise, ele não seja capaz de identificar a demanda do nosso paciente, né? Ureia, creatinina, potássio, distúrbios ácidos básicos, eles não são suficientes para dar conta da demanda metabólica de um paciente séptico, né? Lembrar que quando o paciente está ruim, a gente precisa cobrir a demanda biológica que o rim já não está dando conta. Então, em pacientes sépticos, a gente vai ter uma carga metabólica aumentada, é um paciente hipercatabólico, a gente vai ter uma sobrecarga hídrica, que tem um aumento associado de mortalidade, a gente vai ter modulação inflamatória, então vão ter liberação de citocinas, mediadores inflamatórios, e a gente vai precisar dar suporte a outros órgãos, como pulmão, fígado, cérebro, né? E aqui eu trago, então, a diálise contínua como uma plataforma central para que a gente possa dar suporte a esse paciente que está criticamente doente, né? Então, eu vou com a diálise contínua conseguir fazer o controle de volume e ureia, que é o controle clássico, né? Então, a gente vai manejar distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios ácidos básicos, sobrecarga hídrica. Mas para além disso, eu vou poder dar um suporte hepático para esse paciente através da SPAD ou da plasmaferese. Eu posso dar um suporte pulmonar através da remoção de CO2, né, permitindo uma ventilação protetora. Eu posso fazer uma modulação inflamatória através dos cartuchos adsorventes. E eu posso integrar a minha plataforma de CRRT, a ECMO, para dar um suporte completo, né, de remoção de CO2 e de suporte de oxigênio. Então, para começar a falar um pouco sobre o que, que a plataforma da diálise, da máquina de diálise consegue dar para a gente, eu escolhi a modulação inflamatória, né? O que que é a modulação inflamatória? É o que a gente chama de purificação sanguínea, né? Eu acho esse nome um pouco até é, espiritualizado, né? É uma coisa, a gente vai purificar o sangue desse paciente. Mas se a gente parar para pensar, é o que a gente faz desde que a gente começou a pensar em diálise para os pacientes, né? Então, quando a gente remove ureia, creatinina, potássio, a gente também está purificando o sangue desse paciente, né? Então, a gente tem três pilares de purificação. A hemodiálise, onde eu vou usar o fluxo difusivo e vou fazer o controle de pequenas moléculas. Eu tenho a hemofiltração, que é um método convectivo, e aí eu vou poder filtrar pequenas e médias moléculas. E eu tenho a hemodsorção, que consegue remover moléculas médias, moléculas com cargas diferentes, moléculas grandes e as endotoxinas. E como é que eu faço isso, né? Quais são os recursos que a gente tem para fazer isso? A gente tem três famílias de dispositivos de hemodsorção, né? A primeira que vocês podem ver aqui são as membranas com superfície adsortiva, que é um hemofiltro modificado. É uma membrana, é a N69, que é uma membrana que a gente usava comumente para fazer hemodiálise, hemodiafiltração, só que ela é revestida de um material específico que permite que ela se ligue a citocinas e endotoxinas, promovendo a remoção dessas substâncias do sangue. Qual é a vantagem das membranas com superfície adsortiva? A gente tem uma função 3 em 1, né? Eu posso fazer uma hemodiafiltração desse paciente, eu tenho a diálise, eu tenho a filtração, e aí, além disso, eu posso fazer a adsorção de citocinas de endotoxina. E ela substitui o filtro padrão da CRRT. Você não precisa de um cartucho adicional para fazer isso, você não precisa de um outro aparelho para fazer isso. Você consegue manter o benefício da diálise contínua, que aquele paciente tem indicação, provavelmente, e adicionar a remoção de citocinas e endotoxinas. A gente pode fazer isso através dos cartuchos de polímero adsorvente, né? São hemodsorventes não seletivos, né?
o que que ele faz? Ele vai dissolver moléculas de 5 a 60 kilodaltons, que são as citocinas, bilirrubinas, mioglobina, fragmentos de complemento. Ela não é seletiva, então ela remove tanto citocinas pró quanto anti-inflamatórias, e ela vem em um cartucho acoplado. Você pode acoplar esse cartucho à máquina de CRT, mas você também pode acoplar esse cartucho à ECMO, à circulação extracorpórea, e ela pode ter um benefício ali em pacientes com resposta inflamatória exacerbada e são usadas muitas vezes durante a cirurgia cardíaca para você fazer um controle inflamatório desses pacientes. E a gente tem os cartuchos de absorventes seletivos, que é uma hemoperfusão dirigida. São filtros revestidos de polimixina, que eles fazem, eles se ligam às endotoxinas liberadas pelas bactérias gram-negativas. É um cartucho dirigido. Eu vou usar esse cartucho em pacientes com sepse por gram-negativos que têm alta taxa de endotoxina no sangue. Então, eles são bastante específicos e eu preciso selecionar adequadamente esse paciente, né? E quais são as evidências que a gente tem na literatura em relação a isso? Em relação aos capilares revestidos de polimixina, o primeiro estudo publicado foi o Eufrates, que foi publicado em 2018. Ele pegou pacientes com sepse no geral e ele avaliou a sobrevida dos pacientes que usavam esses filtros de polimixina. E o estudo foi negativo, mas uma análise pós-hoc viu que pacientes que tinham disfunções multiorgânicas mais severas e uma endotoxina dosada no sangue de 0,6 a 0,89 tinham um benefício. Então, quando ele conseguiu fenotipar o paciente, lembra que a gente falou lá atrás sobre o fenótipo, identificar o paciente que tem maior risco de evoluir mal para ser mais precoce no tratamento e mais agressivo? Eu consigo ter mais benefício. Então, este ano foi publicado no Congresso Internacional, né, de Medicina Intensiva nos Estados Unidos, o TIGRES, que é um estudo que pegou os pacientes avaliados pelo Eufrates, né, o mesmo perfil de pacientes, e fenotipou. Então, ele estudou pacientes que eram que tinham sepse por gram-negativos e tinham níveis de endotoxina no sangue de 0,6 a 0,89, que foi a avaliação pós-hoc do Eufrates. E ele mostrou diminuição de mortalidade desses pacientes, né? Então, quando eu pego uma, isso para mostrar para você para vocês as diferenças desses estudos, que quando eu dirijo a minha terapia de forma mais específica, eu consigo achar benefício, né? Então, eu preciso fenotipar o meu paciente para conseguir atingir o meu máximo de resultado. Em relação aos estudos com os outros dispositivos, né? A gente tem o Remove, que é que usa o polímero adsorvente, foi publicado em 2023, sem mudança de sobrevida, e as membranas adsortivas, eles têm pequenos registros e ensaios em andamento que parecem mostrar um benefício. Mas, de novo, esses estudos dificilmente vão dar positivo, vão mostrar mudança de mortalidade, se eu não conseguir endereçar o tratamento ao paciente adequado. De novo, não adianta eu tratar um paciente com fenótipo alfa do mesmo jeito que eu trato um paciente com fenótipo ômega. O paciente com fenótipo ômega, ele precisa de uma intervenção mais precoce e direcionada para ter alteração de sobrevida. Se eu usar creatinina, se eu usar potássio, se eu usar acidose para indicar diálise, para indicar tratamento para esses pacientes, eu vou estar chegando tarde para todo mundo. Bom, então, uma vez que continuando essa nossa avaliação do paciente desculpa, continuando o nosso caminho na avaliação das plataformas multissistêmicas, das multidisfunções orgânicas que o paciente com crítico pode ter, a gente pode falar de suporte hepático na CRRT convencional. Então, o que acontece? O paciente com insuficiência hepática, ele é um paciente que tem uma dificuldade ele tem um acúmulo de toxinas. E essas toxinas, elas estão ligadas à albumina. E a gente sabe que a albumina, ela não é
dialisável. A gente não tira a albumina na hemodiálise, na hemofiltração. A gente não quer tirar a albumina nessas terapias. Então, a hemodiálise convencional, ela não remove essas toxinas. E o que que foi proposto? Se essa albumina, se essas toxinas, ela tá ligada à albumina, adianta eu colocar albumina no meu dialisado e passar em contracorrente ah, nessa terapia para remover, formando um gradiente para retirar essas toxinas. E foi isso que o Smook fez em 2016. Ele pegou um paciente em diálise contínua, adicionou a albumina ao banho do dialisato e ele testou qual era a concentração ideal de albumina para conseguir retirar essas toxinas do sangue. E o que ele conseguiu foi que, com uma concentração de albumina de 3% no banho, durante um período de 6 horas, no número de dias de tratamento de 3 a 5 dias, eu conseguia fazer uma retirada adequada de toxina e eu conseguia dar uma ponte para esse paciente melhorar, ou eu conseguiria dar uma ponte para esse paciente chegar bem para o transplante hepático. Então, eu não precisava de um device específico, eu não precisava de um Ares ou Prometheus, que foram, é, que foram dispositivos desenvolvidos para para cuidar desses pacientes em insuficiência hepática, mas que foram descontinuados porque não mostraram benefício, custo-benefício ruim. E eu conseguia fazer isso de uma maneira que eu já dominava, que é a diálise contínua, só adicionando a albumina ao banho. Então, esses gráficos, eles mostram, que foram os gráficos publicados no estudo do SMUC, mostrando o como que ele chegou nessa concentração de albumina no banho, né? Então, esse primeiro gráfico aqui é a bilirrubina, que está aqui marcando essas proteínas, essas toxinas ligadas à proteína. Nos primeiros duas linhas, é a albumina a 1 e 2% no banho, mostrando que não teve uma queda efetiva. Mas a partir do momento que eu adiciono uma concentração de 3%, eu consigo uma remoção adequada de toxinas, ou seja, de bilirrubina, dos meus pacientes. Quando eu aumento para 4%, eu não tenho um aumento desse benefício. E aqui, em relação às outras moléculas, então a amônia, que também precisa ser removida no paciente com insuficiência hepática, mas a amônia é uma molécula muito pequena, então eu consigo fazer isso através das terapias convencionais, usando doses altas. E você não perde a sua capacidade de remoção de ureia, creatinina e outras moléculas pequenas e médias, porque você está mantendo a terapia. Então, a SPAD, ela substituiu de uma maneira muito mais barata dispositivos como a MARS e Prometheus, permitindo manter o paciente em insuficiência hepática vivo e mais estável, enquanto ele se recupera, por exemplo, de uma intoxicação por paracetamol, ou enquanto ele espera o transplante. Infelizmente, a SPAD ela não muda a sobrevida. Como eu frisei nos últimos slides, a SPAD ela é uma ponte. Nos últimos anos, vem crescendo o uso da plasmaférese de alto volume para suporte hepático e inflamatório desses pacientes com insuficiência hepática aguda. O racional é que, além da remoção de toxinas, a gente tem uma modulação imunológica ampla. E como é que funciona? A gente pode fazer essa plasmaférese de alto volume tanto com máquina de centrífuga da hematologia, né? Como a gente consegue fazer isso com um kit dedicado na máquina de diálise contínua, né? Então, a Prismax, ela permite que você acople um filtro específico de plasmaférese e e utilize nesses pacientes. Então, como é que funciona? Você vai fazer a férise do plasma do paciente com uma reposição de plasma fresco, como a gente faz para outras indicações. É um volume alto, 15% do peso corporal do paciente, então é 1,5 a 2 vezes o volume plasmático. E diferente da SPAD, que usa o gradiente seletivo de albumina para tirar essa toxina, a férise tira o plasma com a albumina.
né? Só que além disso, ele remove citocinas. Remove citocinas inflamatórias, ele remove DAMPs, ele remove autoanticorpos, ele remove toxinas ligadas à proteína, e você vai repor isso através de plasma fresco ou de albumina. A evidência disso é um estudo do Larsen de 2016, que foi um ensaio randomizado em pacientes com insuficiência hepática aguda, em que ele testou a plasmaféres versus a terapia padrão e avaliou a sobrevida desses pacientes. Ele conseguiu mostrar uma redução de mortalidade de 36% desses pacientes com insuficiência hepática aguda quando submetidos a plasmaféres em relação a só o suporte. Talvez isso seja tanto resultados da remoção de toxinas, mas principalmente pela atenuação da resposta inflamatória sistêmica desse paciente. Então, esse estudo, ele mudou como a gente vê o tratamento desses pacientes com insuficiência hepática, tanto que hoje há uma indicação consolidada para tratamento de insuficiência hepática aguda nas diretrizes, que tratam disso, né? A logística é você fazer a plasmaféresis por 3 dias seguidos. Ela pode ser acoplada à CRRT em centros que têm experiências. A gente nunca fez para insuficiência hepática plasmaféresis junto com a CRRT, mas no INCOR é comum a gente dialisar o paciente, fazer diálise contínua e acoplar a máquina de plasmaférese para fazer plasmaférese em conjunto. É possível fazer isso. A grande vantagem é que se você tem uma Prismax, você consegue fazer a, a, a plasmaférese na própria máquina, né? Tá, então, consolidada para a gente usar na insuficiência hepática aguda, e está em investigação para usar em sepse refratária, hepatite alcoólica grave e falência multiorgânica, né? E é importante que esse é o único suporte hepático que teve redução de mortalidade em estudo randomizado, né? Então, acho que apesar da gente não fazer no nosso dia a dia para isso, vale a pena a gente comentar, porque pode ser um futuro não muito distante. Bom, pensando em suporte, a gente passa para o suporte pulmonar com membrana de remoção de CO2, né? Acho que depois da epidemia, a gente aprendeu um pouco com a epidemia de Covid a usar um pouco a remoção extracorpórea de CO2, e acho que ela tem sua indicação hoje, né? Uma indicação que pode trazer vários benefícios aí para pacientes críticos em UTI, né? Então, por que que funciona? Para quem que é a remoção extracorpórea de CO2, né? É para o paciente que tem uma síndrome do desconforto respiratório agudo, geralmente uma SARA moderada, mas é importante que esse paciente ele não pode ser hipoxêmico. Então, é quando a gente está diante de um paciente hipercapníco, um paciente sem uma hipóxia significativa, então com uma relação ali PaO2-FO2 de 100, maior que 100, maior que 150, e é um paciente que eu vou querer oferecer a ele uma ventilação protetora, ou que chamam hoje de ventilação ultraprotetora, né, com volume corrente de 3 a 4 ml por quilo, permitindo uma drive pressure baixa, uma pressão de platô baixa, né. Por que isso? Porque a gente sabe que a ventilação ultraprotetora nesses pacientes reduz o risco da lesão induzida pela ventilação. Só que uma vez que eu baixo os meus parâmetros ventilatórios, que eu ponho um volume corrente tão baixo no meu paciente, ele vai evoluir com uma retenção de CO2. E quando eu retenho o CO2, eu vou ter uma acidose. E quando eu tenho acidose, o meu paciente começa a ter complicações relacionadas a isso. Então, eu estou diante de um paciente que precisa de uma hipercapnia permissiva, mas que eu preciso tratar isso para evitar maiores complicações. E o que que a remoção extracorpórea de CO2 permite? Então, é através da máquina de CRT acoplada ou não a um filtro de diálise, então você pode fazer só a remoção de CO2, você não precisa necessariamente estar acoplado a um capilar de diálise, mas é importante, mas, né, a maior parte desses pacientes já vai ter são pacientes críticos, já vai ter uma indicação de diálise contínua, e muitas vezes a diálise contínua é a primeira ferramenta que a gente vai usar para tentar controlar esse pH,
né? Então, eu vou acoplar esse paciente, vou passar um catéter de diálise, ou vou usar um catéter que o paciente já está usando para dialisar, para fazer a remoção de CO2, eu vou acoplar o meu filtro de CO2 na máquina de CRT. Eu preciso de um fluxo baixo de 300 a 500 ml por minuto. O CO2 ele é altamente difusível, então eu consigo com essa dose remover de 50 a 80 ml de CO2 por minuto, que é suficiente para tratar, na maioria dos casos, uma SARA moderada. Qual é a vantagem dele em relação aos outros devices que fazem a remoção de CO2 também? Ele precisa de um fluxo menor, portanto, um catéter menor, e isso impacta no cuidado do nosso paciente, né? E qual que é o raciocínio clínico? Por que que faz sentido juntar a diálise contínua com a remoção de CO2? Como eu falei, muitos pacientes já têm IRA e ele já tem indicação de diálise, né? Eu vou usar a mesma anticoagulação, o mesmo acesso, a mesma equipe de enfermagem. Eu vou ter um cartucho de membrana de remoção de CO2 adicionado em série com circuito de diálise. Eu não preciso de equipe especializada no plantão e o custo é significativamente menor do que a ECMO ou um dispositivo dedicado. Importante aqui que são indicações diferentes. Um paciente que tem indicação de remoção de CO2 é o paciente que ainda não tem indicação a ECMO, porque os devices de remoção de CO2, eles não oxigenam. Se eu precisar de suporte de oxigenação, eu preciso de uma ECMO, tá? Esse estudo aqui desse bloco da direita é o estudo que mostrou que era possível fazer. Então, ele avaliou 20 pacientes com SARA leve a moderada em 5 centros. O objetivo era um volume corrente de 4 ml por quilo, que foi atingido em 65 a 80% dos pacientes, dependendo do centro, com uma ventilação ultraprotetora associado, acoplado a uma remoção de CO2 com CRRT. Ele usou um fluxo de sangue de 400 ml por minuto, que é possível nos catéteres padrões de diálise de 13 frentes, e conseguir uma remoção de CO2 adequada para manter um pH adequado para o paciente. Os eventos adversos, ele teve muita coagulação de membrana. 25 a 30% dos pacientes tinham coagulação do circuito, que foi o grande limitante do estudo. E aquele foi o primeiro estudo que falou sobre isso, mais relevante. E agora eu preciso falar, para falar de eficácia e segurança da remoção de CO2, e sabendo que tem uma plateia de intensivistas e pneumologistas aqui, eu preciso falar dos dois estudos que falam sobre a remoção de CO2 e que são mais discutidos hoje em dia. Então, a gente tem o estudo da Supernova, que foi publicado em 2019, que é um estudo de fase 2, que é um estudo para avaliar viabilidade. Esse estudo foi feito em 95 pacientes de centros na Europa e Canadá que tinham SARA moderada. E o que que ele queria? Qual era o objetivo dele? Manter um volume minuto de 4 ml por quilo em 8 horas. E para isso, ele queria um PCO2 estável e avaliar a melhora do pH com a remoção de CO2. Ele conseguiu, ele mostrou que era factível fazer isso, então ele conseguiu manter um volume corrente baixo, controlando o pH através da remoção de CO2 pela máquina, com uma sobrevida de 73% e alta hospitalar de 62%. Nesse estudo, ele também encontrou 39% de eventos adversos. E os autores pontuam no final do estudo que era preciso fazer um trial randomizado para entender se os benefícios superavam os riscos dos eventos adversos que eles encontraram. Para tentar avaliar isso, foi feito o REST Trial, que foi publicado no JAMA em 2021, que é um estudo de fase 3, é um trial randomizado que avaliou 412 pacientes com uma falência respiratória hipoxêmica para mantendo o volume corrente de 3 ml por quilo. Problema. Esse estudo, ele previa randomizar mais de 1.000 pacientes e ele foi parado precocemente por futilidade, porque esse estudo encontrou uma diferença, não encontrou diferença de mortalidade em 90 dias, mas encontrou um aumento de eventos adversos sérios no braço da remoção de CO2 por um risco aumentado de sangramento.
Por quê? Esse estudo, ele usava para você manter a remoção de CO2, você usava heparina. E a heparina aumenta o risco de sangramento, e a gente já sabe. Quando o REST Trial saiu, isso gerou uma comoção no meio eh, do, do intensivismo e da pneumologia, porque se esperava que esse estudo fosse positivo, que trouxesse benefício. E logo em seguida, a sua publicação, saíram vários trials tentando justificar por que ele tinha dado errado, né? E alguma das críticas metodológicas ao estudo foi que o paciente estava errado. Ele recrutou pacientes hipoxêmicos sem hipercapnia. A gente sabe que a membrana de CO2 remove CO2, ela não oxigena. Então, esse paciente não era o paciente ideal para o estudo. Talvez ele não precisasse nem da remoção de CO2, porque o princípio é você ter hipercapnia. Ele utilizou uma dose subterapêutica. O aparelho que ele utilizou, ele tinha um fluxo baixo de remoção de CO2 e era insuficiente nesses pacientes hipercatabólicos. Boa parte dos pacientes não atingiu o alvo proposto de 3 ml por quilo e houve uma heterogeneidade muito grande. Muitos SARAs por diversas etiologias, focais, difusas. Então, voltando ao conceito da fenotipagem, a gente colocou no mesmo saco vários pacientes com fenótipos diferentes. Bom, é, quando o paciente precisa de um suporte a mais, quando a gente precisa de oxigenação, quando a gente está falando de pacientes com hipoxemia grave, a gente tá falando que esse paciente precisa de ECMO. E se esse paciente tem indicação de ECMO, provavelmente é um paciente que tem mitigação de CRT, é um paciente que está hipercatabólico, é um paciente que tem uma sobrecarga volêmica muito grande, e a gente consegue hoje associar as duas terapias, seja em paralelo, quando a gente utiliza um catéter específico para diálise fora do equipamento de ECMO, ou em forma sequencial, quando a gente acopla a nossa diálise à ECMO. Então, só para finalizar aqui, que eu já passei muito do meu tempo, quando a gente fala é, de diálise, quando a gente fala de paciente que IRA, a gente está falando de paciente que precisa de um suporte orgânico muito grande. Então, a gente está falando aqui nos últimos slides de suporte orgânico extracorpóreo integrado, rim, pulmão, fígado, circulação, em plataformas cada vez mais conectadas. E a diálise contínua é o núcleo dessa plataforma. Então, você precisa ter um nefrologista, um nefrointensivista aí do lado de vocês para discutir todos esses suportes que a gente pode fazer com a máquina de diálise. E só para encerrar, qual é o futuro, né? Qual é a precisão no suporte renal? Então, não é a máquina que vai mudar, né? Não é não é o device que você vai colocar ali no paciente, é o seu raciocínio clínico, é o momento que você chega, é o que você pretende dar ao paciente. Então, três movimentos que vão redefinir a prática clínica: fenotipagem prospectiva, uso de biomarcadores de dano que permitem estratificar o paciente antes da disfunção funcional. Então, o NephroCheck, o PenKid, o NGAL, né? Muda o timing e a seleção de quem se beneficia da CRT precoce. A gente vai falar de endótipos e terapia direcionada nos próximos anos, identificar qual é o mecanismo dominante, inflamatório, microcirculatório, metabólico, modular a membrana, dose e adsorventes para aquele endótipo específico. A gente vai olhar o paciente, entender quem é aquele paciente e prescrever uma terapia é, alvo, né? Como a oncologia já faz na prática clínica. A gente precisa buscar isso, a gente precisa endereçar a terapia para o nosso paciente. E plataformas cada vez mais integradas, com monitorização em tempo real de função renal, ajuste dinâmico de dose e suporte multissistêmico, né? Então, a CRT do futuro não é uma plataforma, não é uma máquina de diálise, é uma plataforma que permite uma integração multissistêmica. Então, três ideias para vocês levarem amanhã para a UTI. A ira não é uma doença do rim, é uma síndrome sistêmica. O rim doente propaga e amplifica a disfunção para todos os outros órgãos. A ira não é um marcador, ela é um mediador de gravidade. A CRET vai além da diálise, é uma plataforma de suporte orgânica cuja indicação deve ser guiada pela demanda biológica do paciente e não exclusivamente por um número, como a creatinina, e não existe IRA cardíaco 2.
Não existe uma ira, um paciente, uma ira cardíaco 3. Existe um mecanismo fisiopatológico por trás disso. Pacientes com o mesmo critério de Cadigo têm histórias completamente diferentes e vão responder de forma diferente à mesma terapia. Não adianta eu querer colocar todo mundo no mesmo barco para tentar tratar todo mundo igual, que não vai dar certo. Essa é a bibliografia e eu estou à disposição se sobrar algum tempo para a gente discutir. Renoca.